técnica também, né, uma outra estratégia é mediação. Você pode atuar como um mediador neutro, ajudando crianças, e aí aqui a gente está falando de conflitos entre crianças, tá? Uma situação ali de briga, de conflito, duas crianças que não estão se entendendo, estão discutindo, aconteceu alguma coisa ali. Então você pode atuar como um mediador neutro, ajudando as crianças a encontrar uma solução juntos. Veja bem, não é ficar do lado de um, nem ficar do lado do outro. Entende a situação, faz eles entender a situação e eles encontrarem uma solução. Ok? Entende como que funciona isso? Atuar como um mediador neutro. Estabeleça regras básicas para a conversa. Por exemplo, esperar a sua vez para falar. E na sua vez de falar, falar, não se omitir, né? Porque tem criança que vai ser mais agressiva e ela não vai esperar a vez de falar. Então, essa criança precisa ser ensinada a esperar a vez de falar. Mas tem criança que vai ser um pouco mais passiva, que na vez dela de falar, ela não vai falar. Então, essa criança precisa ser ensinada a falar, a se colocar, né? E aí, talvez é para essa criança mais passiva que você vai ter que ensinar. Fala. O que você sente quando a pessoa faz isso, quando a pessoa faz aquilo. Entende? Que dependendo do perfil do seu filho, você vai precisar ensinar técnicas diferentes, porque um pode ser mais agressivo, o outro pode ser mais passivo, um pode ser mais quietinho, o outro pode ser mais extrovertido. Entende? Então você vai precisar ajustar. Não, isso aqui é pro fulano. Ele é mais assim, então ele precisa aprender isso. Mas o ciclano, meu outro filho, ele já é diferente, ele precisa aprender, já é o oposto, né? Então, assim, essa questão de estabelecer regra básica para a conversa é para os dois, né? Esperar a vez de falar e na sua vez de falar você não deixar passar, você precisa falar. Não se omite. Explica para a criança o que é isso. Propor soluções conjuntas. Incentivar a criança a sugerir maneiras de resolver o conflito. Então, assim, ao invés de você chegar já com a solução, não é, faz isso. Faz assim, devolve o brinquedo, termina com a brincadeira, acabou a brincadeira. Não, incentiva a criança, ao seu filho. Sugere para incentiva ele a sugerir uma maneira de resolver esse conflito. Porque ele vai pensar. Isso também incentiva a criatividade dele, resolução de problemas. Isso é uma habilidade social, precisa ser aprendido, ok? Discuta as opções e ajude a escolher a mais justa ou a mais viável para todos, né? Então, conforme ele pensou em possibilidades de solução, você pode ajudar ali com ele, discutir e ajudar a escolher uma delas. Qual que é mais justa para todo mundo? Qual que é viável para todo mundo, né? Então, essa é uma outra técnica de resolução de conflitos. Ensino de empatia. Eu falei já sobre empatia aqui, não já? Então, assim, use histórias, jogos, exemplos do dia a dia para ensinar para a sua criança a se colocar no lugar do outro. Né? Dá um exemplo de alguma situação que aconteceu com você. Usa um exemplo de alguma situação que a criança passou para ela poder, lembra aquele menino que aconteceu aquilo, aquele seu coleguinha que aconteceu aquilo? Imagina se fosse com você. Ensina a empatia. Empatia não é uma coisa que nasce na veia, no sangue, geneticamente. É uma coisa que a gente aprende. Aprende pelo exemplo, quando o nosso pai, quando a nossa mãe demonstra empatia por alguém e a criança está ali, ó, só nos bastidores de camarote assistindo, né? Mas ela também aprende se o pai e se a mãe não é, né? Empático com as pessoas, com os funcionários, com o funcionário da casa, enfim, com os vizinhos, né? Então a criança aprende. E isso aqui é uma coisa que você pode ativamente. Não, vamos ensinar aqui agora, né? É uma dificuldade, eu estou vendo que a minha criança tem uma dificuldade com relação à empatia. Eu vou mudar minha postura em casa, né, para ela poder entender e aprender pelo meu exemplo. E eu também vou usar exemplos, histórias, jogos, né, do dia a dia para que ela aprenda a empatia. Reforça essa importância de responder, perdão, de respeitar as diferenças, os sentimentos. Eu estou
de boa hoje, meu humor tá tranquilo hoje, mas o meu amigo na sala, ele tá meio triste, ele tá meio chateado, né? Então eu vou respeitar, não vou ficar fazendo brincadeira, não vou ficar fazendo nada, catucando ele, porque ele pode estar num dia ruim. Ontem, ou anteontem, ou semana passada, eu estava mal. Olha isso. Quando a criança consegue chegar nesse nível de empatia, lembrar de um dia que ele não estava bem, e às vezes não trataram ele bem, e aí ele, poxa, não foi legal o que fizeram comigo. Eu estava triste aquele dia, estava chateado, estava de mau humor, estava com raiva, e aí o pessoal começou a debochar, fazer bobeira comigo. Eu não gostei daquele dia que fizeram comigo. E aí hoje ele tá bem e o colega não tá bem. Então ele vai e faz uma atitude diferente. Porque ele poderia fazer a mesma atitude. Não me respeitaram, também não vou respeitar. Vou debochar, vou rir, vou fazer piada, né, com o meu colega que está de mau humor. Mas ele também pode escolher o outro caminho, o caminho da empatia, né? Então, assim, reforça essa importância com seu filho dele respeitar as diferenças, dele respeitar os sentimentos dos outros, que pode estar numa outra vibe, diferente da vibe que ele esteja no dia. Ok? Então, assim, isso é uma coisa que também tem que ser falado, né? Precisa ser falado, verbalizado. Reforço positivo também é uma outra estratégia. Elogie os comportamentos positivos durante o comportamento, depois da resolução do conflito, né? Então, assim, elogia, reforça positivamente o que ele tem feito de bom, né? Às vezes a gente só quer castigar o comportamento ruim, né? Mas a gente também precisa entender a importância de reforçar o comportamento bom, elogiar, premiar, presentear, né? Que seja com um passeio, que seja com o que a gente vai fazer hoje? Você se comportou tão bem, o que a gente vai fazer hoje? Vamos brincar junto, vamos, né? Dar esse reforço positivo para o seu filho. Reforce a autonomia e a capacidade dele de resolver problemas, né? Ele está aprendendo, mas ele já tem alguma coisa ele já sabe, né? Então reforça isso, que ele sabe fazer, faz sozinho, né? Tem uma tarefa lá do consultório, né? Uma atividade que chama Jogos das Atividades Parentais. E aí a gente vai perguntando para as crianças o que cada responsável ali faz, né? Cada cuidador, né? Aí tem vovó, tio, tia, mãe, pai, padrasto, madrasta. E aí, uma das atividades que a gente tem lá na cartinha é assim: quem é que te incentiva ou que fala para você fazer as suas tarefas sozinho? A criança tem que dizer se é o pai, se é a mãe, quem é que faz esse tipo de incentivo, né? E aí, assim, é isso. Isso é reforçar a autonomia. Isso é reforçar a capacidade de resolver problemas, né? Tá com um problema? Vai lá. Procure seu coleguinha. Chama para conversar, né? Isso é reforçar. Você se coloca à disposição se precisar de ajuda, mas você também reforça que ele também já tem capacidade de fazer alguma coisa por si só. Ok? Estabelecimento de regras e limites claros. Então, assim, crie regras consistentes. Às vezes a criança também fica um pouco perdido, né? Fica um pouco perdida, porque ela não sabe o que o pai e a mãe dela quer que ela faça, né? Então ela precisa saber. A hora de dormir é tal, a hora de desligar o celular é tal, o limite de tempo de tela é tal. Precisa estar muito consistente e claro. Não pode ficar muito solto, né? Porque aí a criança não tem autorregulação ainda, né? Então ela precisa de alguém que coloque a regra. Não pode. Mentira não pode. Pegar coisas do amigo na escola, lápis, borracha, estojo, merenda, não pode. Isso é inaceitável. Você pode trocar, você pode pedir. E se ele não quiser dar, respeita, não pode. Entende? O que é estabelecer regras e limites claros? Isso é conforme os seus valores, seus princípios, né? Conforme o que você sabe, o que você acredita, a sua família, né? Isso aí é conversado, varia de família para família. Mas isso precisa estar muito claro para o seu filho saber, né? Quais são as regras do jogo na família Silva, na família Souza. Aqui é inadmissível isso. Uma coisa que eu costumo usar, né, no consultório, com os pais, é o semáforo, né? O semáforo tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. O verde é o que pode, a gente aceita. É um comportamento aceitável.
O vermelho é o inaceitável. Não pode. Não tem discussão. Não tem. Não está aberto a discussão. Não pode, ponto. Né? Por exemplo, falar mentira. Por exemplo, tô dando um exemplo aqui, tá? Pegar coisa do amigo. Roubar, né? Coisa do amigo. Estojo, lapiseira, borracha. Enfim, isso é inaceitável. E aí o amarelo é o que a gente pode conversar. Não, hoje não pode. Agora não, depois a gente pode. É uma questão de horário, é uma questão de circunstância, de contexto. Aqui, hoje, não pode. Mas, em tal circunstância, a gente pode. Né? É igual a gente que mora aqui no Rio, andar de chinelo, andar né, lá no Rio mesmo, né? Eu atendo na beira da praia, né? No consultório que é perto da praia. Então, lá a gente vê gente andando de biquíni, enrolada na canga. Mas isso é inadmissível, assim, inimaginável numa cidade de interior, uma pessoa saindo de biquíni. Então, assim, é vermelho? Não. É verde? Não. É amarelo, porque depende do contexto, entende? Então, assim, estabelecer limites e regras claras é isso. É o que é vermelho, é o que é verde. E o amarelo é discutível, ok?